A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs. Hoje, 13 de junho de 2024, eu estou aqui agora na cidade de Itu, que fica aqui ao lado da cidade de Salto, para fazer um trabalho de evangelização. Eu me encontro agora aqui na praça matriz da cidade de Itu, interior do estado de São Paulo. Amém, meus irmãos e irmãs. Esteja em oração por mim. E depois eu vou colocar essa pregação no canal. Compartilhe, deixe o like, se inscreva, amém? Que Deus abençoe a todos. Bom dia, graça e a paz. Bom dia. Bom dia ao povo de Itu. Que Deus abençoe a todos. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, a graça e a paz. Hoje, 13 de junho de 2024, estou aqui agora na praça matriz daqui da cidade de Itu, simplesmente para compartilhar a mensagem do Santo Evangelho. O homem e a mulher sem Jesus está irremediavelmente perdido, caminhando a passos largos para a destruição, porque religião nenhuma salva, nem denominação, mas quem salva é Jesus, o Filho de Deus. A Bíblia diz, lá em João capítulo 14, a partir do versículo 6, que diz, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Então, desta manhã, eu vim pregar Jesus Cristo ressuscitado. Ele está vivo, Ele está à destra do Pai, agora intercede por você. Não vim aqui para pedir o teu dinheiro, mas a tua atenção para a palavra de Deus. A Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 7, que diz: se o Espírito Santo vos falar, não endureçais o vosso coração. Não endureça o seu coração para Jesus. A pessoa está tão mergulhado na prática do pecado que está com o coração petrificado, com o coração endurecido. Abra o seu coração para Jesus. Foi Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário por cada um de nós, por toda a humanidade, e ressuscitou o terceiro dia. Por isso, entregue a sua vida a Jesus. Não é a religião, não é a denominação, mas a Jesus Cristo, o Filho de Deus. A Bíblia diz, lá em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É o que vai ser ministrado agora, nesta manhã, aqui na Praça Matriz da cidade de Itu. Abre o seu coração para Jesus. A Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 29, que diz: errais, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Se a pessoa não tem conhecimento da palavra de Deus, do Evangelho, vai viver a vida no erro, no engano, vai
viver uma vida na prática do pecado. Por isso que é importante você conhecer as Escrituras. A Bíblia diz mais também, lá em Oséias, capítulo 4, a partir do versículo 6, que diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A única coisa que destrói o ser humano é a falta de conhecimento, é a ignorância, é a ausência de conhecimento das Escrituras. Porque se você conhecer as Escrituras e obedecer, então você vai estar num caminho totalmente seguro. Você quer ser salvo? Obedeça ao Evangelho. Obedeça à soberana vontade do Senhor Jesus. A Bíblia diz, lá em João 5,39, Jesus fala: examinai as Escrituras, porque julgai ter nela a vida eterna, e elas de mim testificam. Examine as Escrituras, leia a palavra de Deus diariamente, e aí Deus vai falar com você. Aonde mais Deus fala é através da Bíblia Sagrada, das Escrituras. Aqui é a única revelação universal para todos os povos, nações e línguas. É a única revelação universal para todos os tempos. A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é eterna. A Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 40, versículo 8. Diz que a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Jesus disse lá em Mateus, capítulo 24, Mateus 24, 35. Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Por isso, entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que é o nosso único mediador, o nosso único intercessor. A Bíblia diz, lá na primeira carta de Timóteo 2, 5, o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Não é Pedro, nem Tiago, nem João, não é Maria, não é Aparecida, mas é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é o único intercessor, o único mediador, porque ele está vivo. Foi Jesus Cristo que foi assunto ao céu. Essa informação você verifica lá no livro de Atos, capítulo 1, a partir do versículo 8. Jesus foi assunto ao céu. Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é Criador. A Bíblia diz, lá na primeira carta de João 5,20, diz que Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, nesta manhã, povo de Itu, vai ser ministrado a palavra de Deus. Abra o seu coração. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra a Bíblia diz, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 10, que diz, Filipenses 2,10 diz, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho vai se dobrar diante de Cristo. Todo joelho. De Adão até o último homem.
vai estar de joelho dobrado e vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Você crendo ou não, toda criatura que foi criado por Deus vai ter que se dobrar diante do Criador, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, ao Senhor Jesus Cristo, toda honra, toda glória e todo louvor para sempre. Vamos estar assim, de joelho dobrado. Você crendo ou não, a Bíblia, ela está se cumprindo a cada dia. De Adão até o último homem, vai estar de joelho dobrado, em humilhação e reverência ao Deus Todo-Poderoso. Os anjos, os serafins, o diabo e seus demônios vão estar de joelho dobrado, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Porque só Ele é digno de receber toda a adoração e reverência. A Bíblia diz lá em João capítulo 3, versículo 30, é necessário que Jesus Cristo cresça e eu diminua. A Bíblia diz lá em Isaías 45, que somos caco de barro entre outros cacos. A palavra de Deus diz, Abraão disse lá em Gênesis 18, Senhor, eis que o teu pé e cinza. Todos nós vamos adorar a Deus em humilhação e reverência. Todo aquele que Deus criou vai ter que se dobrar. Todos os ímpios de todas as épocas, Hitler, Mussolini, Stalin, todos os perversos e ateus de todas as épocas vão ter que se dobrar diante de Cristo e declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Creia, um dia você vai estar de joelho dobrado declarando que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pode voltar assim, tá? Por isso eu chamo a sua atenção. Entregue a sua vida e a sua alma ao Senhor Jesus Cristo, povo de Itu. Deus quer salvar a todos. Deus quer salvar a todos. Mas é todos que querem salvação. Será que é todos que querem ser salvo? Muita gente não quer ser salvo. Quer viver na prática do pecado, quer viver conforme a sua vontade. Mas o desejo de Deus, a palavra de Deus diz, lá na primeira carta de Timóteo 2,4, diz que o desejo de Deus é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O Senhor Jesus Cristo quer passar a eternidade contigo no céu. Mas você quer a salvação? Você quer dar a salvação eterna? Para isso, você tem que abandonar o pecado, renunciar toda a prática do mal e obedecer somente a palavra de Deus.
Bíblia diz, profeta Sofonias, profeta menor do Antigo Testamento. Sofonias capítulo 1, a partir do versículo 14, que diz: o grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa. Muito ei-la, amargue a voz do dia do Senhor, clama ali até o homem poderoso. O dia do Senhor está perto. O que significa essa palavra, o dia do Senhor? O dia do juízo, o dia da prestação de conta está perto. O Senhor Jesus Cristo vai pegar esse mundo de surpresa. O Senhor Jesus Cristo vai pegar esse mundo de surpresa. Um dos significados da palavra mundo é a humanidade perdida. Jesus vai vir de surpresa, como um ladrão, repentinamente, de súbito. Vai pegar esse mundo de surpresa, porque esse mundo, essa sociedade sem Deus, só quer saber do aqui e agora, despreza o Evangelho, despreza Jesus, só quer saber de satisfazer a sua natureza pecaminosa. Não dá ouvido à voz de Deus, despreza a sua palavra, o Evangelho. E o profeta Sofonias nos alerta que o grande dia do Senhor está perto e se apressa. Amargue a voz do Senhor. Essa voz amarga vai ser para quem? Vai ser para os ímpios, para aqueles que não quiseram saber de Deus, só quiseram saber dos seus ídolos, da sua religião. A voz do Senhor vai ser amarga, porque a Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31 em diante, Mateus 25, 31 ao 46, ali está o julgamento das nações. Deus vai separar ovelha para a direita e bode para a esquerda. Ali dois grupos. Ovelha representa os salvos, os bodes representam os ímpios, aqueles que não quiseram saber de Deus. Deus vai falar aos ímpios, aos bodes, Mateus 25, 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado por diabo e seus anjos. Essa declaração vai soar amargo para os ímpios, para aqueles que não quiseram saber de Deus, rejeitaram o presente da salvação, rejeitaram o dom de Deus. Então vai soar amargo. Apartai-vos de mim, ou seja, separação eterna de Deus. Então, eu queria chamar a sua atenção, dê ouvido à voz de Deus, não despreze a palavra do Senhor, porque tudo aquilo que Jesus profetizou, Mateus 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, está se cumprindo a cada dia. A palavra de Deus está se cumprindo.
e muita gente desapercebido. Não quero ouvir de Jesus: apartai-vos de mim. Não queira ouvir. Isso vai soar amargo. Até o homem poderoso. O que é o homem poderoso? Está falando aqui do empresário, político, pessoas milionárias que podem comprar de tudo, só não pode comprar salvação. Está falando aqui de dono de rede de televisão, dono de rede de supermercado. Eles vão clamar por misericórdia, mas vão ouvir da boca do próprio Senhor Jesus: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado por o diabo e seus anjos. A Bíblia diz, Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 26, que diz: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará ao homem em troca da sua vida? O que aproveita o homem de tudo nessa terra? Fama, dinheiro, mansões, carro importado, se no final ele vai ser condenado. A nossa maior alegria não deve ser ter $1 milhão, ter um bom emprego, viajar o mundo inteiro, morar em uma cobertura. A nossa maior alegria que devemos ter é que o nosso nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro. Essa deve ser a nossa maior alegria, ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. A Bíblia diz: primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 19, que diz: se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis, somos os mais infelizes de todos os homens. Se esperarmos somente nesta vida terrena, somos os mais miseráveis. Essa vida aqui, ela é passageira e temporária. A salvação eterna é muito melhor do que tudo aquilo que podemos possuir. A salvação eterna é muito melhor. Ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro é a nossa maior alegria e vitória. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 15, que diz: se o nome de alguém não foi achado escrito no livro da vida do Cordeiro, esse foi lançado para o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte.
Escute com atenção. Você tem certeza que o seu nome já está escrito no livro da vida? Como é que faz para ter o nome escrito no livro da vida? Só se arrependendo, recebendo a Jesus como único e suficiente Salvador. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 9: se confessarmos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e no seu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, então será salvo. Você precisa confessar Jesus, você precisa entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo, abandonar o mal, renunciar, se arrepender e obedecer ao Evangelho, a palavra de Deus. O dia do Senhor se apressa. A humanidade vai prestar conta diante do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz lá em Romanos 14, 12, diz que cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. Você está preparado para dar conta da tua vida a Jesus? Ninguém vai escapar desse dia. Eu e você vai dar conta a Deus de tudo que fez, de tudo que falou, de tudo que pensou. Queria que você pensasse nisso. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 36, que diz: não dirás nenhuma palavra frívola, porque darão conta no dia do juízo. Pelas tuas palavras serás justificado ou condenado. Até nas palavras vamos dar conta de tudo aquilo que pronunciamos. Palavra frívola, palavrões, piada imoral, vai dar conta. Por isso, arrependai-vos. O primeiro sermão do Senhor Jesus Cristo, quando Ele inicia o seu ministério, lá em Mateus capítulo 4, versículo 17. Arrependai-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento não é um sentimento, mas é uma mudança radical de vida. A Bíblia diz lá na segunda carta aos Coríntios 5:17: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Um novo pensar, um novo agir, um novo sentir, se transformou numa nova criatura. Você está preparado para dar conta da tua vida a Deus? Porque esse dia vai chegar. Entregue sua vida a Jesus enquanto é tempo. É tempo de conserto, é tempo de arrependimento, povo de Itu. Não é tempo de brincadeira. A Bíblia diz, segunda carta aos Coríntios 5:10, diz que cada um de nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo para receber o que é feito pelo meio do corpo, quer seja bem, quer seja mal. Cada um de nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. O tribunal me diz de audiência, prestação de conta. A Bíblia diz lá em Hebreus 4:13: não há nenhuma criatura encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos com quem temos que prestar conta. A nossa vida está exposta diante de Deus. Ninguém pode enganar a Deus. Você pode enganar o ser humano, mas a Deus ninguém engana.
Deus observa os 8 bilhões de habitantes que estão aqui no planeta Terra. Observa os 8 bilhões ao mesmo tempo. Sabe o que estão fazendo, sabe o que estão falando, sabe os que estão pensando. Como esse Deus é poderoso. Ele sabe o pensamento dos 8 bilhões de habitantes. Ao mesmo tempo, que Deus tremendo e poderoso. Por isso, no dia da prestação de conta, você não vai poder dizer para Deus: Senhor, ninguém pregou o evangelho para mim. Porque esse dia aqui vai ser lembrado. Esse dia aqui vai ser lembrado. Eu mandei um servo meu lá na praça matriz da cidade de Itu. Você estava ali presente, ouviu o evangelho e endureceu o coração. Não vai poder ter desculpa, poder dar desculpa a Deus. Deus vê tudo, Deus contempla tudo. Um dos atributos exclusivos de Deus é a onisciência. Deus sabe de tudo, Deus sonda os corações, Deus sabe de tudo e sabe antecipadamente. Por isso, quero te chamar, se você ainda não tem Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da tua vida, entregue sua vida, receba Jesus e obedeça ao Evangelho enquanto é tempo. Eu agradeço ao Senhor Jesus Cristo por essa oportunidade de estar mais um dia, mais uma vez, compartilhando a mensagem do Santo Evangelho de graça, gratuitamente. Eu quero analisar com vocês, pensar um pouco, Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, ali está descrito os sinais da sua vinda, da vinda do Senhor Jesus. Ele não disse o dia e a hora que ele viria, mas deixou sinais. Você pode perceber, quanto mais o tempo passa, mais vai se intensificando os sinais da sua vinda. Eu quero ler Mateus 24, dos versículos 36 ao 44, que diz assim: palavras do próprio Senhor Jesus, falando aos seus discípulos. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois foi como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam,
até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois homens, um no campo, será levado, o outro deixado. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois não sabeis em que dia veio o vosso Senhor. Sabe, porém, isto: se o dono da casa soubesse que a vigília da noite havia de vir um ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Eu li Mateus capítulo 24, do 36 ao 44. Eu quero analisar um pouco com vocês esses versículos. Escute com atenção. Jesus Cristo está voltando, povo de Itu. Jesus Cristo está voltando. A vinda de Cristo está próxima. E muita gente tem brincado com a sua eternidade, brincando no pecado, nos prazeres desta vida. Você tem uma alma, ou ela vai passar na presença do Senhor Jesus Cristo por toda a eternidade no céu, ou para sempre vai estar ao lago de fogo e enxofre, separação eterna de Deus. Pense bem o que você está fazendo com a sua vida. A Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está ordenado aos homens morrerem uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Não tem reencarnação. Morreu, segue-se o juízo, segue-se a prestação de conta. Por isso eu vim chamar a sua atenção. Não vem aqui para te colocar medo. Isso aqui é só uma orientação. Essa palavra é só para você refletir na vida que você tem levado nessa terra. Jesus Cristo está voltando. A preparação para a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo será imprevisível. Deus vai vir de repente, daquele dia e hora, porém ninguém sabe, senão o Pai. O momento preciso desse grande evento não é indicado. Ninguém pode decifrar esse dia. Ninguém pode marcar data para a segunda vinda de Cristo. Ninguém pode fazer isso, porque a Bíblia não relata o dia e a hora da sua volta. Ele pertence exclusivamente à soberania de Deus. Quando os discípulos perguntaram, antes de Jesus ir assunto aos céus, lá em Atos capítulo 1, a partir do versículo 6 e 7, ali tem uma pergunta. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo em que restaures o reino de Israel? Então, a resposta de Jesus: respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Atos capítulo 1, versículos 6 e 7.
Vamos montando essa frente. Os discípulos perguntaram quando é que ele viria para restaurar Israel, e Jesus fala: não compete conhecer os tempos e épocas. Então, ninguém sabe o dia e a hora que Jesus vem. A palavra de ordem é: vigiai. Vigiai. Está em alerta. O Senhor Jesus Cristo pode vir a qualquer momento. A qualquer momento. Daquele dia, nem os anjos, nem o Filho sabe. Aqueles que marcaram datas da segunda vinda fracassaram. Não sabemos o dia nem hora. Seremos tidos por loucos se vivemos desapercebido. A pessoa que vive desapercebida, ela é tida por louco. Por quê? Porque ela vive uma vida na prática do pecado, desapercebido, uma vida tranquila, desapercebida, não está vigiando, não está em alerta, vai vivendo de qualquer jeito, acha que nunca vai morrer. Por isso não viva desapercebido, mas vigie, esteja em alerta. A segunda vinda de Cristo será inesperada. Esse é outro ponto. A segunda vinda de Cristo será inesperada. Versículos Mateus 24, 37 ao 39. Quando Jesus voltar, os homens Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, os homens estarão desatentos, desapercebidos, como esteve a geração antediluviana. Nos dias de Noé, havia muita advertência, mas um total despreparo. Hoje, de igual modo, a maioria das pessoas é indiferente quanto à segunda vinda de Cristo. Quando Jesus voltar, as pessoas estarão entregues aos seus próprios interesses. Quando Jesus voltar, as pessoas vão estar mergulhadas na prática do pecado, nos prazeres desta vida, vão estar se deleitando no pecado, se deleitando na mentira. Sem a perceberem da hora. Viver a vida sem a perceber de que Jesus está prestes a voltar é viver como a geração antediluviana, a geração de Noé. Quando o dilúvio chegou, pegou a todos de surpresa. Muitos hoje estão comprando, vendendo, casando, viajando, descansando, jogando, brincando, pecando. Se esses continuarem vivendo desapercebidamente até o dia em que Jesus Cristo virá.
então será tarde demais. É o que tem acontecido. Muita gente indiferente à volta de Cristo, muita gente indiferente à volta do Senhor Jesus, não dá ouvido à voz de Deus. Deus tem falado através da sua palavra, tem mostrado os sinais, mas muitos estão desapercebidos. Assim como a geração de Noé foi pega de surpresa, essa geração também vai ser pega de surpresa. A humanidade vai ser pega de surpresa. Jesus vai vir quando muitos nem estiverem esperando. A Bíblia diz: virá entretanto como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um espreitoso estrondo, os elementos se disparão abrasados, também a terra e as obras que nela existirão serão atingidas. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 10. Jesus vai vir como um ladrão, vai vir de repente, de surpresa, de súbito. Muitos vão estar despreparados, muitos vão estar mergulhados no pecado, escravizados em todo tipo de vício, desapercebido, desatento. A Bíblia diz: eis que venho como um ladrão, bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não andes nu e não se veja a sua nudez. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Mais uma vez, ele vem como um ladrão, vem de surpresa. Feliz é aquele, bem-aventurado feliz é aquele que vigia e guarda. Veste não é roupa, é vida. Aquele que vigia, aquele que está em alerta, aquele que está atento e guarda. Guardar é a pessoa não se contaminar com o pecado, para que não andes nu. Aqui está falando no sentido espiritual. A pessoa que vive na prática do pecado, ela está andando nu espiritualmente. E suas vergonhas vão ser expostas. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 2, que diz que nada é oculto que não venha a ser revelado. Nada que a pessoa faça oculto que não venha a ser revelado. Deus um dia vai trazer à luz tudo aquilo que está em trevas. Por isso, entregue a sua vida a Jesus enquanto é tempo. É tempo de conserto, é tempo de arrependimento.
Vamos ver como é que a geração de Noé, ou a geração antediluviana, se comportava. Porque o dilúvio veio e levou a todos, porque estavam desapercebidos. A Bíblia diz, Gênesis capítulo 6, a geração de Noé, diz assim, Gênesis capítulo 6, versículo 5, e viu o Senhor que era grande a maldade dos homens na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos e de seu coração era má continuamente. A geração de Noé, a geração antediluviana, só vivia a maquinar o mal 24 horas. Dormia e acordava maquinando o mal 24 horas por dia. Versículo 11 do capítulo 6 de Gênesis. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Não é muito diferente hoje. Não é muito diferente de hoje, na presente era. Estamos vivendo um tempo de intensa violência, mortes, roubo, assassinato, estupro. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 12, que diz: por se multiplicar o pecado, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos ia esfriar. É o que tem acontecido. Tem pessoas que matam a pessoa. Teve casos que aconteceu, pessoas matam outra por causa de R$1, por causa de um copo de cerveja, por causa de um copo de cachaça. O amor se esfriou. Estamos pior que a geração de Noé. Muito pior. E daqui para frente vai piorar cada vez mais. E viu Deus, a terra estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegado para mim, porque esta terra está cheia de violência dos homens. Eis que destruirei juntamente com a terra. Então Deus dá uma sentença: o fim de toda a carne é chegado para mim. Ou seja, o juízo de Deus veio sobre a geração antediluviana. O juízo de Deus veio à geração de Noé. Deus vai enviar o seu juízo nessa terra, nesse planeta. Que você esteja preparado, que você não venha a ser
condenado com o mundo. Da geração de Noé, a geração antediluviana, só escapou 8. 8 sobreviveram ao dilúvio, o resto morreu. O juízo de Deus veio, porque Deus é santo, Deus é puro. A Bíblia diz lá em Abacuque capítulo 1, a partir do versículo 13, que diz: tu é tão puro de olhos, que não pode contemplares o mal. É o que diz a palavra de Deus. Versículo 14, Gênesis 6. Faze para ti uma arca de madeira, farás compartimento na arca, e vestirás de betume por dentro e por fora. Versículo 17. Porque eis que eu trago dilúvio sobre a terra, para destruir debaixo do céu toda a carne em que há espírito de vida. Tudo que é na terra expirará. O juízo de Deus contra o pecado. A Bíblia diz lá em Romanos 1:18: a Bíblia diz, Romanos 1:18 diz: porque do céu é revelado a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e a injustiça. O que significa a ira de Deus? O ódio santo contra o pecado. Então Deus enviou o seu juízo à geração de Noé, a geração antediluviana. Enviou o dilúvio, fez chover 40 dias e 40 noites. Só 8 se salvaram. 8. Essa não vai chegar mais. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e 3 noras. 8 pessoas se salvaram. É poucos que vão ser salvos, porque poucos dão crédito ao Evangelho, à palavra de Deus. Uma grande parte quer o pecado, quer satisfazer a sua natureza pecaminosa, assim como fez a geração de Noé. Não queriam saber de Deus. A geração de Noé falou: Noé está louco, está preparando uma arca para quê? Se não tem nem nuvem. 120 anos construindo a arca e avisando aquele povo, e o povo cada vez mais desprezando a Deus. Então, quando foram acreditar, só acreditaram quando veio o dilúvio. E aí já foi tarde demais. Muita gente só vai acreditar, só vai dar ouvido, só vai se arrepender no dia do juízo final. Aí vai ser tarde demais. Não seja condenado com o mundo. Enquanto a vida, há esperança. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 9:4: há esperança para quem está entre os vivos. Você está vivo? Há esperança para a tua vida. A esperança não é religião, não é denominação. A nossa única esperança
é o Senhor Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador, o Filho de Deus. Coloque a sua esperança nele, no Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo.